Pessoal, olha esse resultado aqui, mais de 200 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu faço isso trabalhando pela internet. Olha a vista do meu escritório de hoje. Trabalho de frente para a praia. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Do René ontem, ao contrário do que o senhor acha. É? Porque é o seguinte... Mas você achava isso antes do jogo? Achava. É? Porque é o seguinte, ele jogou torto ali. Geralmente o cara que é lateral... E aí o Pedrinho vai falar isso depois. Geralmente o cara que é canhoto, o Serginho é canhoto, o Arnaldo é canhoto, mas não sabem nada de bola, então não adianta eles falarem, mas são canhotos, mas não sabem nada de bola. Mas geralmente o cara que é lateral esquerdo tem muita dificuldade para jogar na lateral direita. Muita dificuldade. Joga com o pé todo invertido, joga com o pé todo torto, tem dificuldade na marcação, tem dificuldade no ataque, e ele tem o Mateuzinho. Então por que ele não escalou o Mateuzinho? Acho que poderia até ter comprometido a escalação do Flamengo, o desempenho do Flamengo. A escalação do Rogério eu acho que foi equivocada nesse sentido, mas está muito claro que ele está se apegando nesse primeiro momento aos jogadores mais experientes. Eu queria poder ter assim a visão do que se passava nessa sua cabeça quando foi anunciada a escalação do René. Mas vou acreditar que o senhor achou errado antes do jogo. Vou acreditar. Sim. Deixa eu dar as boas-vindas ao Pedrinho. Não sei se o Pedrinho ouvia aqui nosso comentário sobre o Rogério estar apostando na experiência, Pedrinho. Porque desde que chegou ao Flamengo é muito claro que o Rogério prioriza os jogadores mais cascudos, de mais história, promovendo a volta do Diego ao gol. Ontem ele poderia escalar o Mateuzinho, escalou o René. Ele tinha os dois zagueiros que formaram a zaga do Flamengo no Sub-20, o Natan e o Noga, mas ele optou por uma zaga mais experiente, o Léo Pereira e o Tuller, que nesse momento dos jogadores que estão disponíveis são os dois preferidos do Rogério, está muito claro. Como é que você vê esta questão, Pedrinho? Bem-vindo à seleção, meu velho. Beleza, André, Ciretinho, Serginho, Arnaldo. Falar também que muitas vezes eu saía da rua correndo, quando estava brincando de bola, porque era a hora do Globo Esporte, e para assistir o Fernando Vanucci. Então, assim, legal. Saudades, né? Mas, enfim, a escolha dele, eu acho que até para a segurança dele como treinador, chegando agora no Flamengo, um jogo de muita responsabilidade, apesar do Racing não viver um bom momento no Campeonato Argentino. Se tratando de Libertadores, o jogo é muito igual, é muito duro. Só a questão do René que eu acho que ele poderia iniciar com o Mateuzinho sim, porque ali os movimentos eles mudam muito, né? A gente percebia que a jogada poderia desenrolar em algum momento com o René, mas ele tinha que trazê-la para dentro por causa do pé esquerdo, acabava que ele retardava a jogada. E o Mateuzinho já está com uma frequência ali boa, né? Agora, se ele botasse todos os jovens na linha defensiva, eu acho que seria, pelo menos nesse momento, não arriscado, mas realmente um pouco inseguro ele se sentiria. Então, para mim, só a questão do René. O restante da defesa, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é mais sobre o sistema defensivo do que propriamente esses dois zagueiros que jogam. Eu acho que a falha é dentro da ideia ainda que não está assimilada pelos jogadores. Me expliquem uma coisa. Por que seria tão difícil um canhoto jogar na lateral direita e o contrário a gente tem, por exemplo, Nilton Santos, maior lateral esquerdo da história, destro. Maestro Júnior, maior lateral esquerdo da história do Flamengo, um dos maiores da história do futebol, destro. Por que o destro pode jogar na esquerda e a recíproca não seria verdadeira, Pedrinho? Eu acho até que pode jogar, André. Eu acho que não tem problema. Primeiro é o hábito, a prática e o treinamento. O René, ele é utilizado ali de forma, como eu vou te falar, casual. Ele não é um cara assim, você vai começar a jogar na lateral direita com o pé trocado, então você vai ter que fazer certos movimentos. Não, ele está ali, ele sustentou muito mais a posição, ele já não é um cara tão ofensivo do lado esquerdo, ainda mais do lado direito. Eu acho que pelos movimentos que se exige hoje dentro de uma saída de bola construída de trás, você perde muito tempo e você facilita a pressão do adversário. Quando ele pega a bola, que ele pega com o pé esquerdo, até ele fazer o movimento para cá, a linha de passe já está bloqueada e ele não tem o passe nesse corredor. Então, obviamente, ele muda o jeito de construir. E eu acho que ele não tem a característica para se adaptar ao lado direito. Pode existir jogadores que jogam? Pode. Desculpa te interromper, cara, mas essa informação, ela merece interromper qualquer programa, não só esportivo, mas qualquer programa jornalístico. Acaba de falecer o genial Diego Armando Maradona. É a informação do Clarim,
que é um dos principais jornais argentinos. Clarín e La Nación são os dois principais jornais argentinos. E eu entendo que se um jornal como o Clarín noticia isso, está noticiado, né? O Clarín... Tuller, do Léo Pereira, e eu acho um tanto injusto pegar esses sujeitos e colocar como os personagens. O problema defensivo do Flamengo começa lá na frente, né? No ano passado, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, todo mundo, né, não sufocava e não deixava a bola passar. Hoje não tem sincronismo de marcação, né? E já não tinha, vamos lembrar, é culpa do Ceni, é culpa do Domi. Já não tinha naqueles primeiros jogos, né, no Campeonato Carioca. Os únicos jogos que interessaram no Campeonato Carioca foram os jogos contra o Fluminense. Naqueles jogos o Flamengo já estava sem pressão, já não conseguia não deixar a sua defesa desprotegida. Então, me parece que enquanto os jogadores do meio para frente não conseguirem se ligar, né, não tiver um sincronismo maior, né, tudo vai cair em cima dos dois zagueiros. Pode botar o Passarella, pode botar o Beckenbauer. Se esses dois aí ficarem expostos, né, a coisa, o bicho pega também, mesmo sendo grande jogador. Claro que quando você está muito exposto, a tua fase ela acaba piorando, né? E o Léo Pereira não é tão ruim quanto dizem, senão o Flamengo não teria contratado. O Tuller é um jogador promissor também, então acho que a gente tem que olhar o todo, que eu acho que o que o Pedrinho estava fazendo Deixa eu trazer para a conversa o Léo Lepre, que está na redação da Globo em São Paulo, e a gente vai falar das notícias do dia e falar do grande fato do dia no futebol, que é a morte do Maradona. O Léo Lepre é o nosso especialista em futebol sul-americano. E eu imagino que se o Léo Lepre é apaixonado por esse troço como ele é e tão bem informado, eu imagino que o Maradona tem um peso enorme nessa paixão, nessa predileção do Léo pelo futebol sul-americano. Então, Léo, antes do jogo de ontem, me diz, por favor, o que é a sua idade e o que é o peso do Maradona na história que te levou até esse posto, que é o nosso cara para falar de futebol sul-americano. Boa tarde, Rizek. Boa tarde a todos. O Maradona, com certeza, ele foi o jogador de futebol, eu posso dizer, que mais influenciou na minha paixão pelo futebol argentino. E porque eu tenho 36 anos, eu comecei a assistir futebol no começo dos anos 90 e a memória mais recente que eu tenho realmente é da Copa de 90. E em 90 eu ainda era pequeno, tinha 6 anos, mas eu lembro que o Maradona, especificamente daquele jogo contra o Brasil, eu lembro do meu pai sair da sala xingando muito o Maradona, e o Maradona já exercia, eu queria saber quem era o Maradona, eu queria saber quem eram aqueles argentinos que meu pai tanto criticava, que meu pai estava tão bravo, e eu nunca tinha visto meu pai tão bravo depois de um jogo de futebol. E o Maradona, ele tem essa coisa na Argentina, que na Argentina todo jogador de futebol, geralmente a gente conhece o jogador de futebol pelo sobrenome, né? É o Ruggeri, mas de nome Oscar. A gente conhece o Messi, de nome Lionel. A gente conhece o Riquelme, que é de nome Juan Román. E o Maradona na Argentina, para o argentino, ele não era Maradona, ele era o Diego, né? Eles chamam muito o Maradona, eles tratavam o Maradona muito e tratam ainda o Maradona muito como El Diego. Eles usam até o artigo. E aquilo me chamou muita atenção quando eu morei na Argentina, eu morei por 7 anos lá. A maioria dos meus amigos, eu fiquei em choque quando eu vi que minha agenda, nos primeiros meses, a maioria dos meus amigos... Pessoal, olha esse resultado aqui, mais de 200 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu faço isso trabalhando pela internet. Olha a vista do meu escritório de hoje. Trabalho de frente para a praia. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar.